Turma da Irazinha! Vai começar o maior espetáculo da Terra e no picadeiro da minha imaginação eu quero ser um inseto. Inseto? É muito indiscreto. Alguns até são, mas a maioria é benéfica para o homem e muito importante para o meio ambiente. E eu vou convidar o velho Mangaba pra ser um inseto também. Bora? Ira, que coisa boa, viu? Qual é o inseto mais indiscreto que pode ter? E se eu fosse um, quem seria o outro? Qual é você? Se eu fosse uma formiga, comia o seu pão. Eu seria uma barata escondidinha, me acha então. Se eu fosse uma pulguinha, pulando e dando beliscão. Queria ser percevejo deitado em cima do seu colchão. Queria ser percevejo deitado em cima do seu colchão. Qual é o inseto mais indiscreto que pode ter? E se eu fosse um, quem seria o outro? Qual é você? Se eu fosse uma abelha picando e fazendo mel. Eu seria um gafanhoto voando em bando solto no céu. Se eu fosse muriçoca de noite a fazer zum zum. Eu virava mariposa e me escondia no abajur. Eu virava mariposa e me escondia no abajur. Qual é o inseto mais indiscreto que pode ter? E se eu fosse um, quem seria o outro? Qual é você? Se eu fosse uma cigarra, cantava num pé de pau. Aí eu seria um grilo cri-cri-cri-cri no seu quintal. Se eu fosse uma aranha, descendo pra te prender. Aranha não é inseto, é indiscreto, peguei você. Aranha não é inseto, é indiscreto, peguei você. É bem divertido ser inseto. Ah, então eu vou ser todos eles, viu? Qual é o inseto mais indiscreto que pode ter? E se eu fosse um, quem seria o outro? Qual é você? Se eu fosse uma formiga, comia o seu pão. Eu seria uma barata escondidinha, me acha então. Se eu fosse uma pulguinha, pulando e dando beliscão. Queria ser percevejo deitado em cima do seu colchão. Queria ser percevejo deitado em cima do seu colchão. Qual é o inseto mais indiscreto que pode ter? E se eu fosse um, quem seria o outro? Qual é você? Se eu fosse uma abelha picando e fazendo mel. Eu seria um gafanhoto voando em bando solto no céu. Se eu fosse muriçoca de noite a fazer zum zum. Eu virava mariposa e me escondia no abajur. Eu virava mariposa e me escondia no abajur. Qual é o inseto mais indiscreto que pode ter? E se eu fosse um, quem seria o outro? Qual é você? Se eu fosse uma cigarra, cantava num pé de pau. Aí eu seria um grilo cri-cri-cri-cri no seu quintal. Se eu fosse uma aranha, descendo pra te prender. Aranha não é inseto, é indiscreto, peguei você. Aranha não é inseto, é indiscreto, peguei você. Menina, falei inseto, disse indiscreto, peguei você. É verdade, aranha não é inseto.